Começou. Bom, hoje a gente vai continuar com o estudo do plano, né? Vou escrever melhor isso aqui. Então, primeiro, vamos lembrar que lembrando a equação vetorial de um plano Como é que é a equação vetorial de um plano? Um ponto arbitrário do plano pode ser conseguido, né? Pode ser alcançado, pode ser representado por um ponto pertencente ao plano, sabidamente pertencente ao plano, mais um múltiplo de um vetor, mais outro múltiplo de outro vetor. E esses S e T pertencem a R, são livres para assumirem quaisquer valores reais. E relembrando ainda, né? Esse aqui é o ponto básico. Ou de referência, né? Pertencente a alfa. Alfa é o nome do plano, tá? O X. O que é o X? Hein? Sabe o que é? Isso, muito bem. Isso é um ponto qualquer, arbitrário. Ponto na média também. É? Ponto na média também. O ponto é genérico, né? De alfa. E esses dois caras aqui, quem são? Hein? Quem são? Isso, show de bola. De alfa. Né? Claro que tanto U é paralelo a alfa, quanto V também tem que ser paralelo a alfa, senão você sai do plano. Se andar na direção a partir do ponto x0, que é um ponto do plano, se você andar numa direção que não é paralela ao plano, ou você decola do plano, ou você afunda do plano, né? Portanto, sai do plano. Ah, e outra coisa, né? Um não pode ser paralelo ao outro. U não pode ser paralelo a V. Senão você tem uma direção só no fundo, você precisa de duas para dar do plano, né? E ST são os parâmetros, é o tanto quanto você vai andar em relação de acordo com esse vetor e com esse outro vetor. Essa é a equação geral de um plano. Porque a explicação, digamos assim, é o seguinte: eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente da que eu fiz. Espero ajudar com isso.
Vou desenhar aqui um sistema cartesiano qualquer, tá? Sistema cartesiano aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar de forma minimamente digna o que tem na minha cabeça. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Z, aqui é a origem, né, dos três eixos comum. Digamos que o plano esteja aqui. Digamos que o plano esteja aqui, ó. Tipo, sei lá, vou desenhar ele aqui assim, ó. Tá. Isso aqui vai estar por trás, né? Isso aqui vai estar por trás aqui, ó. Aqui o plano alfa. Digamos que aqui esteja o ponto x0. É um ponto do plano, né? E eu vou desenhar os dois vetores diretores como representados por duas setas partindo do x0. Então eu vou desenhar aqui o, digamos, o U. Deixa eu botar os óculos aqui. Digamos que o U esteja nessa direção aqui. E o V esteja nessa outra direção aqui, ó. Certo? Então, para chegar num ponto arbitrário aqui, ó, digamos que eu queira chegar nesse ponto X arbitrário. Deixa eu fazer o seguinte. Vou botar esse X aqui assim. Ponto X arbitrário. Eu tenho que, a partir daqui, andar um pouco nessa direção, né? Deixa eu trocar de novo o lugar desse ponto, que eu não quero que fique não, aqui assim. X. Eu tenho que andar um pouco nessa direção aqui, né? Tipo assim, ó. Oi. Tá dando pra ver aí essa linha? Tá dando pra ver? Não, né? Vamos fazer assim. Vou dar um pouquinho aqui assim. De acordo com a direção de U. Tipo aqui. E parar aqui assim. E a partir daqui, andar na direção de V lá, ó. Ops. Então, para chegar nesse ponto aqui, eu precisei andar um pouquinho mais de que o U, tamanho de U. Tipo o S, eu diria aqui que o S seria mais ou menos igual a 1,1, né? E o T, um pouco menos, né? O T é um pouco menos, porque se eu fizer uma paralela aqui, vai ser assim, ó. Aqui assim, ó. Né? O T aproximadamente igual a 0,9.
Então, você partindo do x0, você anda um 10% a mais do que o tamanho do S. Parou nesse ponto aqui, na mesma direção, no mesmo sentido, né? E a partir daqui você anda 90% na direção de V, né? Aqui, ó, paralelo, tá vendo? Aí você chega nesse ponto X. E eu, claro que eu botei o X aqui, mas isso acontece com qualquer ponto do plano. E a equação vetorial funciona assim, né? Porque realmente, se eu partir de um ponto, de um determinado plano, e andar em duas direções paralelas ao plano, eu sempre estarei em cima do plano e poderia alcançar qualquer ponto deles, andando o suficiente numa e noutra direção. E isso descreve o plano com a equação vetorial. Mas essa não é a única maneira de você representar um plano analiticamente, ou seja, através de uma equação. Existe essa outra maneira aqui, ó. Existe esse outro tipo de equação aqui, chamada equação geral do plano. Que é a seguinte, ó. É a seguinte, deixa eu ver aqui. Vou botar esse geral aqui em evidência, em parênteses. Equação de um plano que passa por x0, ou seja, x0 pertence de um plano alfa, tá? De um plano alfa que passa por x0, ou seja, x0 pertence a alfa e é perpendicular o normal ao a um vetor n. Certo? Então repare que antes, para a equação geral, a gente tinha um ponto do plano e dois vetores paralelos ao plano. Agora, a gente tem um ponto do plano e um vetor perpendicular ao plano. Primeira pergunta que salta é o seguinte. Ok, a gente sabe que um ponto e duas direções, dois vetores de vetores, determinam um plano. Ou seja, existe um único plano que passa pelo tal ponto e é paralelo aos dois vetores dados. Dois vetores não paralelos entre si, claro, né? Não precisa nem falar. Mas aí a pergunta é outra. Quantos planos existem passando por um determinado ponto e perpendicular a um determinado vetor dado? Por exemplo, aqui, ó. Quantos planos existem? Imagina que o plano passe... Vamos desenhar aqui. Imagine que eu tenho... Vou botar a questão de outro jeito. Imagine que eu tenho um plano alfa aqui. Tá? Que passa por esse ponto x0. Tá? E é perpendicular a essa normal aqui, ó. Perpendicular a esse vetor aqui.
Isso aqui é o vetor N, tá? Cuidado para não confundir com o meu U. N. Certo. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta. Esse ponto aqui, todo mundo saber? Esse ponto X aqui, pertence ao plano? O que vocês acham? Pelo visual mesmo. Em princípio não, né? Não? Hã? Quer considerar só aquela desenho que você fez? É, no plano alfa. Esse ponto não está no plano alfa. Esse aqui. Está no plano alfa? Aparentemente. A princípio sim, porque o outro parece que está acima, né? Exato. Não é verdade? Agora, hã? Eu já enxergo abaixo, isso aí. Esse aqui você enxerga abaixo. Mas o outro estava acima, né? E o outro assim. O outro acima. Ok, beleza. É porque realmente é difícil você desenhar, né? Mas digamos que esse ponto, eu agora estou dizendo para você que esse ponto não pertence a alfa. E esse ponto aqui pertence a alfa. Pergunta, o que é que esse ponto tem que esse aqui não tem? Vou chamar esse ponto aqui de Y, vai. Esse ponto aqui de Y. Vou apagar esse X aí. O que é que X tem que o Y não tem? Vou dar uma dica. Em relação a essa normal aqui. X parte do plano. Oi? X parte do plano. X o quê? Parte do plano. O X parte do plano. Bom, X é um ponto, né? Sim, mas se for um vetor, X está partindo do plano. Ele é um vetor, ele é um Essa vetor. pergunta sua é muito interessante, porque veja bem, ó, olha, veja bem, olha o que, é que você está dizendo. Realmente o X pode ser considerado como um vetor, não é? Um ponto e um vetor podem ser confundidos. Mas quando o quê? Se lembra? Entre uma direção. Não, quando a seta, que representa o vetor, tem extremo no X e origem aonde? Não. Na origem do sistema de eixos adotado. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar um sistema. Eu não desenhei sistema de eixo. Por causa de sua dúvida, eu vou desenhar. Não era necessário para meu argumento, mas porque você falou isso, eu vou desenhar agora. Imagina que eu tenho um XYZ aqui assim, ó. X, Y, Z. Que é a origem. Esse ponto aqui você pode considerar como vetor? Pode, desde que você o considere como extremo de uma seta que representa o vetor. O extremo da seta, mas a seta está com origem aonde? No sistema de eixos. Se você considerar isso aqui, ó, o x como esse vetor, tudo bem. Eu vou trocar o lugar desse vetor, porque o desenho não vai ficar bom assim, tá? Eu não estava esperando que eu fosse fazer isso. Então, aqui, ó, deixa eu apagar esse vetor aqui, para que você tenha uma ideia melhor do que eu estou dizendo. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar o vetor x, deixa eu ver, aqui assim, ó. Esse x pertence a alfa, tá? Bom, então como eu estava dizendo, é um ponto de alfa, mas se você quiser considerar como vetor, pode? Pode. Desde que você considere ele como extremo da seta, que representa o vetor, essa seta com origem no sistema de eixos. Então, isso aqui, ó.
tá? E isso aqui está pontilhado, porque está por baixo, né? Entendeu? Você pode considerar como vetor, tudo bem. Então, no caso aí, x não está partindo de alfa, né? Esse vetor aqui. Mas é que tá, esse vetor não está partindo de alfa, concordo. O vetor, quando você confunde um ponto com o vetor, você necessariamente está se referindo a setas que partem da origem do sistema de eixo. Mas veja bem, olha o que é que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre um plano. Um plano é um conjunto de pontos ou de vetores? Não. Não. Um vetor não está em lugar nenhum. Você não pode considerar o plano como um conjunto de vetores. O vetor não está aqui, não está ali, não está, entendeu? Não faz sentido falar em localização do vetor. O máximo que você pode falar é localização de uma seta que o representa, que tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Então, assim, ó. Então, não existe por que identificar x, esse ponto do plano, com o vetor. Porque um plano não é constituído por vetores. Então, não é uma boa isso, tá? Então, eu vou tirar tudo isso aqui. Tá? Nós não precisamos disso. Mas aí eu volto a perguntar. Eu coloquei dois pontos aqui, um y que não pertence ao plano e um ponto x que pertence ao plano. E eu pergunto para vocês, vocês veem alguma coisa que acontece com o x que não acontece com o y? Ele está dentro daquela área do plano. Mas em relação a essa normal aqui, você vê alguma coisa? Vocês não vão ver, eu estou perguntando para abrir lacunas na cabeça de vocês. Tô tentando realmente ver o que eu sei, meu Deus, isso aqui não tinha que estar vendo nada. Quem tinha que estar vendo que eu não tô vendo? Pois eu os mostrarei à luz. Deus me livre. Eu os mostrarei à luz. Não te preocupai, Não temas. não temei a escuridão. Eu vos mostrarei a luz. Olha aqui. Filosofia de uma sexta-feira aí. Olha aqui. Tá gravando, hein? Eu acho que quem mais se comprometeu dessa vez foi eu. Tu acha? Pois é. E a letrinha, como é que é o nome? Hein? Não, aquela letra ali, eu já botei ST já. Então, olha aqui, ó. Se você considera essa seta aqui, que representa um vetor, eu não estou dizendo que o vetor está no plano, tá? Mas, repare que esse vetor, o vetor representado por essa seta, faz um ângulo de 90 graus com a normal, não faz? Coisa que esse aqui não faz. Vou mudar o decor aqui, ó. Se eu pegar a seta aqui, o vetor representado pela seta que parte de x0 até esse vetor y aqui, ó, esse ângulo aqui não vai ser de 90 graus. Tá, mas não dá pra considerar o final da seta amarela? Como? Não dá pra considerar o final daquela seta amarela que tu direcionou pra fora do plano com a... O final da seta amarela, esse ponto aqui? Pra te ligar com o Y. Assim? Foi só uma representação, mas... Assim? Mas no caso não acaba. Não, pode, mas o que eu quero te dizer, eu quero te mostrar uma coisa que acontece com x que não acontece com y. Se você considerar a seta, consequentemente o vetor representado por ela, que tem origem no x0 e extremidade no x, e é o mesmo tipo de seta com origem em x0 no extremidade do y, a primeira é perpendicular à normal e a segunda não. Professor, e se o x estivesse em outra parte, em outro lugar do plano? Boa Boa pergunta. Era o que eu ia fazer. Olha aqui, ó, vamos considerar outro x aqui. Um x aqui no plano, ó. Opa, é outra cor. Um J, um K. O ângulo seria... Aqui, ó, digamos esse aqui, ó. Sei lá, esse aqui, ó. A seta seria essa aqui, ó.
que teria um ângulo 90 graus também, ok? Tem certeza? Esse ângulo parece que seria tipo assim pra cima. Vocês têm uma visão, eu preciso me levantar para ir pro quadro. E o meu cabo de vassoura, cadê? Agora tem a tia da limpeza aí pra isso. Pois é, olha, sério, olha aqui, ó. Deixa eu ver se... Tranca. Alguém tem a chave. Uma pipa lá, vai trazer a ripa. Vai lá que a gente prendi lá. Ih, tá gravando aí, ó. Tá vendo? Eu vi a minha voz palhaçada, sempre assim, quando eu com o Luiz. Que merda, hein? Não, sou o preferido. Só volta aí com um pedaço de madeira. Achei uma normal. Imagina isso aqui sendo a normal. Olha, tá molhado. Imagina isso aqui, imagina o plano do quadro. Isso aqui normal, tá? Aqui é o x0. Certo? Vou desenhar normal partindo dele, tá? Esse ponto aqui, ó. Se eu pegar esse ponto X do plano. Isso aqui não é perpendicular, tá normal? Outro. Também não é? Sim. Também não é? Também não é? Todo ponto que está no plano, quando eu faço dele menos o ponto básico, vai dar normal, vai dar perpendicular ao normal do plano. Agora, se um ponto está aqui, se eu ligo ele até o x0, o ângulo não vai ser 90 graus. Entenderam? Eu queria literalmente desenhar pra gente conseguir entender. É que a situação é tridimensional. A gente procura desenhar no quadro plano, né? Sempre tem uma limitação de vista, né? Aqui também, ó. Se eu botar o ponto aqui, ó. Vou botar o X aqui, outro X do plano. De novo. A seta vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, ó. Entendeu? Então, conclusão, ó. Se X, se X pertence ao plano alfa, então X menos x0 é perpendicular à normal, não é? E se o x não pertence ao alfa, se o ponto não pertence a alfa, então x menos x0 não é perpendicular a n. Mas isso aqui implica que x menos x0, olhado como vetor, é perpendicular a n, não é? Ou seja, o produto escalar disso com n tem que dar 0. Não é isso que o produto escalar faz? Pronto, isso é a equação geral do plano.
Resumidamente, x menos x0 tem que dar zero. Não. Mas como é que tu vai multiplicar por n e vai dar zero se não for zero? Quando é perpendicular. Exemplo. E o que tu multiplica por n que não... É que tu vai depois juntar o múltiplo, assim. É que isso vai dar um número só, né? Não vai dar um... Exato. Produto escalar. Dá um número só. Não, dá um escalar, que é um número. Exemplos. Ah, é que eu entendi que tu tinha que multiplicar o valor de x menos x0 por n, e que esse valor teria que ser igual a zero. Mas é isso mesmo que você falou. Ah, é isso? É. Agora com números vai ser mais fácil de entender. Exato. Olha aqui. Letra A. Determine a equação geral do plano que passa pelo ponto x0, pelo ponto A, 1, 2, 3, e é ortogonal ao vetor U, ao vetor U igual a, sei lá, vou botar aí deixa eu modificar aqui esse exemplo. Vou botar aqui 1, 1, 1. E é ortogonal ao vetor 1, 2, 3. Certo? Curto e grosso. Seguinte. Você faz x menos o A vezes U igual a zero. Ou seja, x, que é o vetor arbitrário, né, do plano, é x, y, z, certo? Menos o A, que é o 1, 2, 3. Não, é 1. Ah, desculpa, mudei. 1, 1, 1. Escalar. 1, 2, 3. Isso aqui tem que dar zero. Ou seja, se você quiser desenvolver mais, você tem essa primeira parte aqui, fica x menos 1, y menos 1, z menos 1, escalar 1, 2, 3. Isso aqui tem que dar zero. Pode desenvolver mais também. Isso aqui pode ser desenvolvido assim, ó. Primeira coordenada vezes primeira, fica 1 vezes x menos 1, ou x menos 1 vezes 1, né? Mais 2 vezes y menos 1, mais 3 vezes z menos 1, igual a zero. Pode desenvolver mais também. Pode efetuar mais essas contas aqui, ó. Fica 1 vezes x dá x menos 1, mais 2y menos 2, mais 3z menos 3, igual a zero.
ainda pode escrever assim, ó. Repare que a equação já está aqui, né? A equação já é esta aqui, ó. Só para esclarecer. Eu só estou colocando ela em outros formatos. Mas isso que eu estou escrevendo aqui nada mais é de que escrever a mesma coisa que está aqui de outra forma. Vou continuando aqui a desenvolver. Eu ainda posso fazer o seguinte, ó. Posso deixar as variáveis x, y, z do lado de cá e juntar os números todos. Vai ficar x. Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Deixa eu ver como é que é a convenção que eles adotam. Deixa eu ver aqui a coisa. A equação geral do plano. Equação geral do plano. A imagem, vamos ver aqui imagens. Tá, é assim. Ok. Deixa eu ver só aqui uma coisa. Ué, não vai voltar? Você quer capturar x, y, z? Não, eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Deixa eu ver só essa figurinha aqui. Não quer ir por quê? Ó, tudo bem, vamos voltar aqui. Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa continha. Deixa eu ver, tô me esquecendo como é que é. Eu sempre confundo a forma. É problema meu, não é problema de vocês. Só um pouquinho. É mais D, certo. Certo. Então, eu posso juntar, posso deixar as letras aqui, né? X mais 2y mais 3y. E juntar os números agora. Menos 1 com menos 2 dá menos 3, com menos 3 dá menos 6. Igual a zero. Pronto. Esse é o formato mais aceito como equação geral do plano. Tá. Mas se na prova quiser só ler a primeira parte, vai dar certo? Não pensa só em prova, não. Mas dadas as circunstâncias da última, é importante. Sempre importante. Na prova. É bem fundamental. Eu vou passar esse sábado, esse domingo, refazendo aquela prova. Mas que domingo, meu filho, você é só até amanhã. É pra amanhã a prova. Até amanhã? Tá aí, Eu posso aumentar o prazo de vocês. Agora. Obrigado. Eu só vou poder fazer domingo. Não tem problema. Não tem problema, eu aumento. Quer ser rico? Porque você pode dar a verdade da lista. Peão Peão comum. Se fosse filho da Maria, Peão comum. Entendeu, pessoal? Peão comum. Olha, Sem nem perspectiva de vida. se vocês colocarem isso aqui, eu não posso não considerar. Porque o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, só que é arrumado diferente. Entendeu? E depois disso daí só vira matemática, né? o principal é aquela Mas assim, ó, só vira conta, digamos assim, né? Porque matemática tudo né? Isso aqui é tudo, matemática. Mas assim, ó, deixa eu defender um pouco. 10% resolvido. Pode falar. Vamos ficar todo mundo em silêncio que ela quer falar uma coisa pra ele. Pode falar. Eu não sou surdo. E ele é surdo ainda, não nem fala baixo. Ela que eu vou lá no vídeo, eu tenho Silêncio. 10% a menos. Fala isso aqui, ó. Não trabalhar essa semana sem falar coisa pro colega aqui. Ou manda escrito. Tá, vou te mandar. Olha, deixa eu defender aqui um pouco do porquê que essa forma aqui é mais popular do que esta. Porque depois vocês vão ver por quê. É porque, repare, ó, isso aqui, ó, olhando para essa equação aqui, você tem de cara quem é a normal aqui, ó, 1, 2, 3, e todas as contas já estão feitas. Aqui não, tem conta para fazer ainda, entendeu? Tá, e sabe exatamente quem é quem, digamos assim. Tá. E também as contas estão todas feitas. Não tem mais nada o que fazer aqui. Não tem mais conta nenhuma possível de ser feita. Ela está simplificada ao máximo. Teoricamente, se apresenta só a primeira para um matemático, ele chora.
Ah, como é que é? Se apresenta só a primeira parte para um matemático e diz que está pronto, ele chora. Pois é, inclusive, se você for pensando em prova, se você for fazer prova para ir pedir a equação geral, aí ter várias alternativas, não vai ter, provavelmente, essa aqui. Ah, com certeza. Entendeu? Esse aqui é o ponto. Quer dizer, um dos pontos. Vamos ver a letra B agora. Mas estaria certo. em tese. Sim. É a mesma coisa. Dizer segunda não é ok, definido. Eu pego lá e falo pra Max, só não diz o que ele quer. Letra B. Determine. Aí aquele mesmo tipo de questão que a gente fazia para a equação vetorial pode ser feitas aqui. Por exemplo, determine um ponto de alfa diferente de A. Como é que eu obtenho a partir dessa equação ou desta de baixo um ponto diferente do A, que é 1, 1, 1? Lá na equação vetorial era só botar um valor para lambda, um valor para lambda, outro valor para mi, né? Ou o RS, enfim, o ST, sei lá. E calcular o resultado. Certamente você ia achar um ponto diferente, né? Aí aqui, como é que faz? Bom, repare que essa equação aqui, ó, ela não tem parâmetros. Ela não tem ST, lambda, mi. Não tem. É só x, y e z. Então, o que é que você pode fazer? Você pode atribuir valores da sua cabeça para duas dessas variáveis e calcular a terceira. Por exemplo, você pode atribuir y igual a 3, z igual a menos 3 e calcular o x. Simples assim? Simples assim. Então, eu boto aqui, ó, vou botar aqui para vocês entenderem bem a resposta. Basta atribuir valores numéricos. Deixa eu escrever numéricos melhor. Você vai fazer um vídeo de médico? Doutor, já é. Numéricos específicos. Para duas das variáveis e calcular o valor da terceira, da restante, né? Para você não pensar que tem que ser... Você tem que atribuir valor para x e para y para calcular z. Não, pode atribuir para z e para y para calcular x também. Pode mesmo. Então, por exemplo, vou botar y igual a, sei lá, menos 3 e z igual a menos 2. Aí como é que fica? Fica assim, ó. Fica x, que eu não atribuí valor, tem que calcular o x. Mais 2 vezes o y, que é menos 3, mais 3 vezes o z, que é menos 2. Isso aqui, menos 6, tem que dar igual a 0. Então, daqui você tem o quê? Que x, aqui fica menos 6, menos 6, menos 6, deu tudo 6, né? 2 vezes 3, 6, né? Menos 6 e menos 6, igual a 0. Então, esse aqui dá menos 18, né? Portanto, x igual a 18. Daqui, você tem que o ponto, sei lá, B, de coordenadas, o x que você deu, que é o x que você achou, né? O 18. E o y que você deu, menos 3. E o menos 2.
Isso aqui certamente é um ponto do plano alfa. Tá? Satisfaz a equação, né? Outro tipo de questão que pode, né? Letra C. Verifique se o ponto C de coordenadas, sei lá, -10, dois, 3, pertence ou não a alfa. Fácil, né? É só substituir e ver se fecha, né? Vou até colocar aqui. Basta substituir x, y, z na equação e verificar meu Deus, que saco, hein? Basta ver. Parece outra palavra aqui, né? Deixa eu escrever melhor. Com letras maiúsculas. Basta. Ainda aparece, não mudou nada. É mesmo? É que o negócio fica fechado, né? Daí... Basta verificar se as coordenadas de C satisfazem ou não a equação geral de alfa. Então vamos lá. X igual a -10, y igual a 2, z igual a 3. Cadê a equação? Tá aqui distante, né? Ó, 1x mais 2y mais 3z menos c, 6 igual a 0. Vamos lá. Professor, mas para fazer daí, no caso, essa pergunta, a gente já teria que ter feito aquela equação. Sim, senhora. Que já ter dado Sim, senhora. Os outros pontos, né? E o vetor. Sim, exatamente. Ou seja, eu poderia perguntar assim, verifique se o ponto C de coordenadas -10, 2 e 3 pertence ou não ao plano que passa por 1, 1, 1 e tem como normal o vetor 1, 2, 3. Sim. Entendeu? Entendi. Aí reporta até o final. Aí você teria que primeiro achar a equação. Sim. Então aqui vai ficar 1x, 1 vezes -10, mais 2 vezes o y, que é o 2, mais 3 vezes o z, que é o 3, menos 6. Isso aqui tem que dar 0. Isso aqui, por enquanto, é uma dúvida, né? Ó, não sabemos ainda. Vamos ver. Então, isso aqui vai ficar -10, mais 4, mais 9. Isso aqui dá... Menos 6. Menos 6. Professor, ali o menos 6 são os Depois 9. É, claro. mais 4, mais 9, menos 6. Menos 6. Então vai ficar... Isso aqui vai ficar igual a... Menos 6... menos 12
Menos 3, né? Ó. Logo, o ponto C de coordenadas menos 10, 2, 3 não pertence. Errei o símbolo. Não pertence a alfa. Certo? Resposta simplificada. Hã? Resposta simplificada. Resposta simplificada? É, 2 por 2 por 4, 23 por 9. Eu não entendi sua pergunta. É que é 10, 4 e 9. E aí, o 2 dá 4 e o 3 ao quadrado dá 9, não sei. Ao quadrado? É, não sei se eu tô viajando. Sim, ele multiplicou e somou. Tu entendeu o que ela falou? É isso aí mesmo que tu falou. Foi o que tu falou. Ele multiplicou 1 Tu vezes menos entendeu 10, certo, é isso aí mesmo. 2 vezes 2 e 3 vezes 3. Isso. Depois fez o menos 6. Eu não entendi o que ele falou. Ele colocou Também não entendi o que ela falou. Ele perguntou- Mas eles se entenderam. Eu estou Ele satisfeito. perguntou se a resposta de baixo é quando tu fez a conta daquela de cima. E É. tu multiplicou 2 por 2, que deu 4 embaixo, 3 por 3, que deu 9 de baixo, e o 6 que... Ah, sim, muito bem. É isso aí, muito bem. Peraí. Ó, isso aqui. Eu te perguntar. Ó. Só sei. Ó. E esse menos 6 eu repeti. Eu tinha até esquecido, né? Enfim. E tinha que dar 0, né? Porque a equação geral está aqui, ó. Ó. Igual a 0. Muito bem. Legal essa equação geral, né? Muito bem. Pois é. É isso aí. O pessoal costuma fazer o seguinte desenvolvimento. Tá? Porque repare, aqui foi a parte teórica da gente, né? Essa primeira parte aqui, ó, a equação geral a gente deixou nesse formato aqui, que é este aqui, que não é o mais popular. O mais popular é este aqui. Tá? Mas eu posso obter esse formato mais popular de forma teórica, né? Como? Da seguinte forma, eu vou até colocar de outra cor aqui. Observação. Suponha que x, vou fazer assim, ó. X é o vetor genérico, né? É o ponto genérico de coordenadas x, y, z, certo? Ó, o ponto x tem 3 coordenadas, x, y, z. O x0 também tem suas coordenadas, né? Que eu vou chamar de x0, y0, z0. E n, que é o vetor normal, é um vetor que tem 3 coordenadas. Eu vou chamar essas coordenadas de nx, vou chamar de n1, n2, n3, né? Melhor. Ops. n1, n2, n3. Tá certo? Aqui, por exemplo, ó. Olha esse exemplo aqui, só para fazer o paralelo. O ponto genérico x, y, z a gente usou aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o ponto genérico, né? É o x, né? Deixa eu até botar assim, ó. Tá certo? Ele está aqui, ó. O ponto do plano, o x0, está aqui, ó. Não é? E a normal está aqui, ó.
confuso isso, né? Vou fazer assim. A normal tá aqui, ó. Certo? O vetor genérico é o x, y, z. O ponto do plano, no caso aqui foi o 1, 1, 1. Eu estou chamando isso de x0, y0, z0. E o anormal, a primeira coordenada dele, o n1, é 1, o n2 é 2 e o n3 é 3. Estou botando aqui letras porque para ficar numa situação normal, geral, né? Então, x menos x0 fica o quê? X menos x0 fica x, y, z menos x0, y0, z0. Isso aqui ficou o quê? X menos x0, y menos y0 e z menos z0. E 2, e finalmente, né? Se eu fizer x menos x0, xão menos x0zão vezes n igual a 0, substituindo isso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter, quem é que x menos x0? A gente fez aqui em cima. É o x menos x0, y menos y0, z menos z0. Vezes o normal, que é n1, n2, n3, né? Tá vendo? n1, n2, n3. Isso aqui tem que dar igual a 0. Né? Ó. Eu estou fazendo isso aqui. Se porventura um número Pode falar. No caso, não der cada zero lá no final, então vai ter que estar errado. Porque não é possível. Então tem que ser 0. Tem que ser 0. Por que tem que ser 0? Para satisfazer a equação, a condição de estar no plano. É justamente essa figura aqui, ó. Qualquer x que esteja no plano, quando eu fizer a subtração e achar essa seta tem que ser perpendicular à normal. Não, mas é isso que eu estou dizendo, se porventura não der, é porque está errado. Porque... Mas foi isso que acabou achando aqui, ó. Não deu 0, ó. Não deu 0 para esse ponto aqui, ó. Ponto menos 10, 2, 3, então não deu 0. Não, deu menos 3. Consequentemente, ele não está no plano. Entendeu? Exatamente isso. É por aí. Exatamente isso. Show de bola. Mas só completando aqui a contaiada, fica assim, ó. Fica assim. Deixa eu cortar aqui. Fica assim, ó. Fica primeira coordenada vezes primeira. Então vai ficar n1 vezes x menos x0. Mais segunda vezes segunda, ó. N2 vezes x vezes y menos y0. Mais terceira vezes terceira. Mais N3 vezes z menos z0. Igual a 0. Daqui eu tenho o quê? Eu vou fazer letras, botar as letras tudo junto e os números tudo junto, tá? Então isso aqui vai ficar N1 vezes x, N2 vezes y, mais N3 vezes z, mais, quer dizer... Ah, meu Deus, eu nunca decoro isso, cara. 30 e tantos anos de matemática e nunca decoro isso. É mais D. Não, mas vocês não são retardados como eu, né?
Tu acha? Não, a gente tem umas retardatices, né? Essa é uma das minhas. Olha aqui, ó. Eu achava que não, mas hoje eu não tô achando que eu Pois é. mais, vou colocar aqui um mais, mas assim, ó, é menos N1 vezes x0. Menos N1 vezes x0. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Vou fazer menos N1 vezes x0. Menos N2 vezes y0. Opa. Menos N2 y0. Menos N3 vezes z0. Igual a zero. Certo? Que coisa chata, né? mas por que o senhor eliminou o x0 e não o x? Eu eliminei o x0? Ali no começo, no anterior. Aí onde o senhor está com o ponto? Então, mas olha aqui, ó. O senhor eliminou todos o x0, o y0. Não, eu separei. Porque repare, você tá certo no seguinte sentido, ó. Ó, repare. Eu teria que fazer N1 vezes x menos N1 vezes x0, concorda? Eu coloquei o N1 vezes x, está aqui, ó. E o menos N1x0 está aqui. Eu só separei eles. Aqui, idem, ó. Esse cara vezes esse. Tá aqui, ó. E esse vezes esse. É? Como? O senhor eliminou um passo, separou, já tinha fez a distributiva, mas separou eles. Tá? Exatamente. Eu botei. Porque aqui, ó. Eu não sei se vocês percebem isso. Porque aqui. Deixa eu ver que cor. Aqui, ó. É o lugar das variáveis, ó. X, Y, Z são variáveis. E aqui só tem números. Ó. Vou botar aqui variáveis. E aqui números. Porque repare, eu estou colocando aqui N1, X0, mas isso aqui são números, né? As variáveis que está livre para variar é só o X, Y, Z. O normal a gente conhece, o vetor normal, então a gente sabe que é N1. N1, por exemplo, é como nessa questão aqui, ó. N1 é 1. Cadê? Ó, N1 é 1, N2 é 2 e N3 é 3. Mas o x0, y0, z0 também tem, ó. X0 é igual a 1, y0 é igual a 1, z0 é igual a 1. São números. Tá? E aqui eu fiz isso, ó. Olha essa equação aqui, ó. Olha essa equação aqui, ó. Você se lembra Vocês se lembram que eu saí dessa equação e fiz uma monta de contaada até chegar nesse formato aqui, que vocês não gostaram? Com toda a razão. Se lembram? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz nessa conta para sair daqui para cá? Eu fiz essa subtração, não foi? Ó. Depois multipliquei pelo normal, ó. Separei as letras tudo juntinhas, ó. E os números todos juntei e fiz a conta dos números. Aqui eu pude fazer simplificando desse jeito porque eu conheço os números. Aqui não, porque eu estou fazendo genericamente, ó. Mas eu estou fazendo a mesma conta. Eu saí daqui, ó. X menos x0. Tá aqui x menos x0, ó. E agora estou multiplicando por n. E estou separando onde tem as variáveis e onde tem os números. Isso aqui, o pessoal popularmente chama de D. Ó. Isso aqui o pessoal chama de D. Então a equação geral fica assim, ó. Fica N1 vezes X mais N2 vezes Y mais N3 vezes Z mais D. Igual a zero.
Essa é a forma popular da equação geral de um plano que passa por um determinado ponto e é ortogonal a um determinado vetor normal. Certo? Vou escrever aqui onde. Já está escrito ali em cima, mas eu vou escrever de novo. N é o vetor N1, N2, N3. Opa. E D é justamente esse número todo aqui, é menos N0. Desculpa. É menos N1 X0 menos N2 Y0 menos N3 Z0. Que também, se você observar direitinho, isso aqui pode ser visto assim, ó. Isso aqui pode ser visto assim, ó. Igual menos N1 X0 N1 X0 mais N2 Y0 mais N3 Z0. Né? Eu só botei o menos para fora aqui, né? Aqui fica tudo mais. Mas fazendo isso, eu percebo o seguinte, que isso aqui é menos N, o vetor normal, escalar X0. Mas considerado como vetor. Porque o produto escalar só faz sentido entre dois vetores, não faz sentido entre ponto e vetor, né? O X0 aqui é considerado como um vetor, ou seja, representado por uma seta que parte da origem do sistema de eixos até o ponto X0. Então, resumindo a história, tá? Resumindo a história, eu gosto de pensar assim, ó. Quando o pessoal fala equação geral por aí, ele está se referindo a esse formato. Eu fiz aqui uma busca, ó. Equação geral do plano. Olha o que vai aparecer nas imagens, ó. Olha aqui, tá vendo? AX mais BY mais CZ. Ah, sim, outra observação. São questões de notação, tá? Observação. Que saco. Observação dentro da observação. Dá pra ver essa letra? Não, né? Tá ruim, né? Espera aí. Branco, boa. Observação. Quando o vetor normal é denotado por, no lugar de ser N1, N2, N3, tem o pessoal que denota o vetor normal como sendo o vetor A, B, C. A, B, C. Então, a equação geral fica. É só trocar no lugar de N1 botar o A, no lugar de N2 botar o B, no lugar de N3 botar o C, né? Fica AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tá certo? Eu estou chamando o vetor normal de N1, N2 e N3, né? As coordenadas. Mas tem gente que chama de ABC, minúsculos. E é o que você está vendo aqui, ó. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Aqui também, ó. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Olha, a conta que ele está fazendo aqui é a mesma que eu fiz, ó.
Mesma que eu fiz. Quer ver mais aqui? Deixa eu ver. Estou conseguindo ver aqui. Aqui, ó. AX mais B mais CZ igual a zero. Ah, porque o D dele foi... Isso aqui é um exemplo, né? O D deu zero aqui no caso. Esse aqui eu já mostrei? Já. Olha lá. AX mais B mais CZ mais D igual a zero. É justamente para combinar com esse D, né? A, B, C, D. Isso que o pessoal chama... No lugar de ser N1, N2, N3 e D. Eu não entendi. Quem que você definiu como D? Aquela última parte lá. Realmente é uma coisa chata. Realmente é uma coisa chata. D é justamente isso, ó. D é o produto escalar de N por x0 com o sinal trocado. Por isso que eu não gosto desse formato. Porque o negócio perde o intuitivo, né? Eu descobri, tipo, o N calcula o produto escalar dos dois vetores diretores. Depende, pode ser. No caso aqui dessas questões, eu dei o N, né? Sim. Mas pode acontecer de você ter que fazer isso. Eu vou chegar lá, calma aí. Então, pessoal, olha aqui, ó. Essa pergunta do... Cara, desculpa, como é que é teu nome? Marcos. Essa pergunta do Marcos, olha... É por isso, Marcos e demais, que eu prefiro esse formato aqui da equação geral. Porque ele deixa transparecer a ideia que está por trás. Eu tenho o ponto para pertencer ao plano, dado que eu sei que x0 pertence ao plano e que n é normal ao plano. Para ele pertencer ao plano, essa diferença aqui, essa diferença tem que ser perpendicular a n. Ou seja, o produto escalar tem que dar zero. A ideia está viva aqui nessa equação. Agora aqui, aí por que eu faço o produto escalar? Eu nem vou falar, tá? Para não confundir mais vocês. Professor, intervalo? Eu estou esperando que vocês me avisem. Intervalo? Intervalo? Intervalo, então. Tá bom. Então, intervalo, gente. Sabe aquela... Desenvolveu a teoria, mas na prática, assim, se eu tiver 2 pontos e pedir para eu fazer uma equação do plano, eu acho muito mais simples. 2, 3 pontos. Muito mais simples aplicar a primeira fórmula da equação do plano. Quando a vantagem dessa é quando der um vetor perpendicular. Na moral, até é o único método que der um vetor perpendicular para descobrir outro ponto do plano. Você falou essencialmente o correto. Porque são 2 tipos de equações que dizem o mesmo. São equações de um plano. Agora, uma é mais cômoda do que a outra em determinadas situações e vice-versa. Se você tem 3 pontos, determinar uma equação, você escolhe de um plano que passa por 3 pontos. Caramba, é melhor você trabalhar com a equação vetorial. Você pega um dos pontos como ponto base e faz aquelas subtrações lá, já tem os 2 vetores diretores, corre para o abraço, tchau. Agora, se eu digo, olha, eu quero uma equação de um plano que passa por esse ponto aqui e é perpendicular a essa reta aqui. Bom, aí você vai olhar para a reta, o vetor diretor da reta está ali, e você tem uma perpendicular ao plano, portanto. Aí é melhor usar a geral. Já está pronta, a geral é feita para isso. É feita para trabalhar com vetores perpendiculares mesmo. Sim. Agora, eu posso, se eu quiser dificultar a minha vida, eu posso, no primeiro problema, dados 3 pontos, obter a equação geral. Posso? Posso. O que eu preciso para a equação geral?
Eu preciso de um ponto do plano, eu tenho 3, posso escolher qualquer um deles. E preciso de um único vetor perpendicular ao plano. Não tenho. Como é que eu consigo? Você falou lá atrás, você pega 2 vetores paralelos, faz A menos B, C menos A, né? B menos A e C menos A. Você tem 2 vetores paralelos. Ora, se eu fizer o produto vetorial desses 2 vetores, o resultado, por definição, dá um perpendicular. Eu uso esse cara como normal ao plano. Já achou normal, já achou. Aí faço a geral. Mas, professor, se eu tenho 2 pontos... Peraí, se eu tenho 2 pontos, eu não posso, a partir desses 2 pontos, usando essa fórmula, descobrir quem é o vetor normal ou plano? Não. Vocês dois falaram 2 coisas erradas. Você acabou de falar e você também falou. 2 ou 3 pontos. Não, tem que ser 3. 2 pontos não determinam um plano. Entendeu? 2 pontos determinam a reta. Se eu pegar 2 pontos do espaço aqui, quantos planos existem que passam por esses 2 pontos? Infinitos. Né? Basta você imaginar a reta que passa por esses 2 pontos e toda a sequência de planos que passa por essa reta aqui. Ó. É um feixe de planos. Deixa eu colocar aqui na internet aqui, ó. Que feixe. Opa. De planos. Imagens. Olha aqui, ó. Tá vendo? Um monte de planos passando pela mesma reta. Eu desenho pequenininho aqui, né? Mas vamos pegar outro desenho aqui. Olha esse aqui, ó. Nossa. Cadê? Tem até um material parece interessante. Ó, aqui um feixe de planos, tá vendo? 3 planos aqui, ó. Se eu pegar 2 pontos sobre essa reta, todos esses 3 planos passam por esses 2 pontos. E ele só desenhou 3, mas existem infinitos, né? Só desenhou 3. Com 2 pontos em uma equação e um vetor perpendicular ao plano, eu consigo determinar. Sim, não precisa nem de 2 pontos, né? Basta um ponto só. Não precisa de 2 pontos. E o outro vai em busca, sabe? Não precisa do outro. Interessante esse materialzinho aqui. Que isso? Mas tá o fim. Engraçadinho. Mas... Ops. Deixa eu só terminar aqui, ó. Eu vou forçar aqui uma barra. Exemplo. Determine. É um estilo, né? Hã? Odeio eu no estilo. Uma equação geral. Geral para O E fica com a, como é que é, com as o coordenadas plano dele. que passa pelos pontos A, 1, menos 1, 0, B, menos 1, menos 1, menos 2, e C, 1, 3, 5. Equação geral. Ora, uma equação vetorial
eu podia calcular assim, né? Equação vetorial. Eu poderia pegar o x0, o ponto básico, como sendo um deles, vou pegar o A. Um dos vetores, o B menos A. E o outro, sei lá, o C menos B. Professor, não pode. Pode, sim, senhor. B menos A dá o quê? Menos 1 dá menos 2. Menos 1 menos 1 dá 0. E menos 2 menos 0 dá menos 2. E o C menos B? 1 menos 1 dá 2. 3 mais 1 dá 4. E 5 mais 2 dá 7. Então tá aqui a equação geral, ó. X, Y, Z, o vetor genérico, né? Ponto genérico, X, Y, Z, igual ao ponto básico, que eu vou pegar o A, menos 1. Desculpa. 1, menos 1, 0, mais lambda vezes o U, né? Menos 2, 0, menos 2, mais mi vezes 247. Pronto, acabou a equação vetorial. Mas eu pedi geral. Eu preciso de um vetor, eu preciso de um ponto do plano, eu tenho 3, e preciso de um vetor perpendicular ao plano. Como achar? Equação geral agora. Eu vou pegar o x0. Posso pegar o próprio A, B ou C, tanto faz. E o n, o vetor normal, eu posso pegar como sendo o vetorial V. Porque esses dois vetores U e V são paralelos ao plano. Se eu multiplico vetorialmente um pelo outro, eu vou achar como resultado o vetor perpendicular aos dois vetores, consequentemente perpendicular ao plano. Então, como é que faz essa conta? I, J, K. Primeiro eu boto U, né? Menos 2, 0, menos 2. Depois boto o V, 2, 4, 7. Isso aqui dá 0i menos 4j menos 8k menos 0k, mais ou menos, tanto faz, né? Aqui dá menos 8 mais 8i e mais 14j. Então i com i, j com j, k com k, fica 8i, né? O j é menos 4 mais 10j. E o k menos 8k. Eu tô rindo porque ela disse que eu falo demais. 8, 10. Isso, 8, 10, menos 8, né? Esse é o perpendicular. Isso aqui é o normal. Então tá aqui a equação geral. A equação geral fica x, meu Deus, x menos o a, quer dizer, o menos 1, menos 1, 0. Isso aqui escalar. Esse normal, 8, 10, menos 8, igual a 0. Acabou. Ou se você quiser, no lugar de botar o xão aqui, bota as coordenadas dele, né? Ó, x, y, z,
menos 1 menos 1, 0. Escalar 8, 10 menos 8 igual a 0. E tá pronto. E está pronto. Se você quiser, pode fazer também assim, ó. X menos 1, y mais 1, z menos 0, né? Para z, vezes 8, 10 menos 8 igual a 0. Se você quiser, 8 vezes a primeira coordenada, x menos 1, mais 10 vezes a segunda coordenada, y mais 1, menos 8 vezes a terceira, 8z, igual a 0. Aí arruma x com x, y, z, tudo juntinho, as letras, né, e os números separados. Então fica 8x mais 10y, 8x mais 10y, menos 8z. Agora aqui vai dar quantos números? Aqui dá menos 8, mais 10. 10 vezes 1 é 10, né? Dá 2, pronto, mais 2. Esse é o formato que o povo quer. Certo? Mas você percebe que a geometria acabou aqui. Já é equação isso aqui. Daqui para cá é você saber fazer a subtração de dois vetores, saber multiplicar escalarmente um vetor por outro, né? Coordenada a coordenada e somar, saber organizar a equação, fazer conta. A geometria acabou aqui, ó. Certo? Então, vou ficar por aqui. Eu ia puxar um assunto novo. Claro que é relacionado com esse aqui, mas acho que não dá tempo. Eu ia falar um pouco sobre as cônicas. Eu ia falar sobre as cônicas. Mas vamos deixar para a próxima aula. Vou interromper agora.